Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia. Já estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e também no nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan News. Hoje é quarta-feira, 25 de setembro de 2019. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar na tarde de hoje se réus delatores e delatados devem apresentar alegações finais em momentos diferentes nos processos em que houver delação premiada. Essa questão processual levou à anulação da primeira sentença do ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, a que condenou o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Desde o início da Lava Jato, a Justiça vinha dando o mesmo prazo para as alegações finais de todos os réus, independentemente de serem delatados ou delatores. O caso julgado nesta quarta-feira é o do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, que pede a anulação da sentença com base nos mesmos argumentos usados pela defesa de Bendini. Ferreira foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. O governo avalia como positivo o discurso do presidente Jair Bolsonaro durante a abertura da Assembleia Geral da ONU. Luciana Verdolim. A avaliação interna é que faltou, no entanto, o presidente focar mais nas ações de combate às queimadas na Amazônia, nos investimentos que estão sendo feitos para conter os incêndios e também aumentar a fiscalização na região. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado submete a sabatina Augusto Aras, indicado para Procurador-Geral da República. A indicação será votada pela CCJ e depois disso seguirá para o plenário principal do Senado, que tem a palavra final nesse caso. O Congresso Nacional derruba 18 dos 33 vetos aplicados pelo presidente Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. Após o resultado, o PSL anunciou que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O presidente da França, Emmanuel Macron, cobra ações contra mudanças climáticas durante discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. Na fala, Macron mencionou a Amazônia como parte de uma batalha essencial para reduzir a emissão de carbono. O Fundo Monetário Internacional reitera a intenção de ajudar financeiramente a Argentina. Em nota divulgada pelo órgão, o diretor-gerente interino, Davi Lipton, disse que expressou a intenção de continuar colaborando com as autoridades e ajudá-las a responder à situação difícil e aos tempos desafiadores que se aproximam. São destaques desta quarta-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. Pressionado, o grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime na Câmara deixou para discutir hoje o artigo do excludente de ilicitude. De Brasília, fala o repórter Antônio Maldonado. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime deixou para esta quarta-feira o debate sobre o chamado excludente de ilicitude, que está na proposta encaminhada pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso Nacional. A medida, na prática, isenta de pena policiais que, eventualmente, cometam excessos por medo, surpresa ou violenta emoção. Essa espécie de anistia é uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro, mas tem gerado polêmica diante do aumento no índice de mortes por policiais, principalmente no Rio de Janeiro. A ideia era que os deputados membros do grupo de trabalho tivessem discutido possíveis alterações no trecho que trata do excludente de ilicitude já nesta terça-feira, mas por conta da sessão do Congresso, os parlamentares não conseguiram vencer a polêmica. De qualquer forma, o relator do pacote, deputado Capitão Augusto, fez questão de deixar claro que a ideia não é dar uma espécie de salvo-conduto para os agentes de segurança. Essa questão de querer vincular a fatalidade, essa tragédia da menina Ágata a qualquer excludente de ilicitude, e vamos relembrar aqui, artigo 23 e artigo 25. O artigo 23 que trata do medo, que trata da surpresa e da violenta emoção, que não se aplica aos policiais.
Assim que os deputados membros do grupo de trabalho aprovarem a redação final do pacote anticrime, ele será encaminhado para votação no plenário. O presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, quer concluir a análise e encaminhar o texto para o Senado ainda neste ano. Mas ele considera as mudanças propostas em relação ao excludente de ilicitude perigosas. Isso significa que mesmo que a proposta de Moro seja aprovada no grupo de trabalho, deverá encontrar forte resistência no plenário. Eu acho que de repente tem outras políticas que a gente pode fazer que serão mais efetivas, terão um resultado melhor e a gente não vai correr risco de perder vida de vítimas como a gente perdeu esse final de semana e outros, aliás, há muito tempo no Rio de Janeiro e no Brasil. O Palácio do Planalto, no entanto, está confiante de que conseguirá reverter qualquer mudança que eventualmente seja feita pelo grupo de trabalho. É o que mostra o líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo. Nós vamos levar o debate para o plenário, né? O plenário em algum momento vai se debruçar sobre isso e lá o PSL, de maneira uníssona, e tenho certeza que vários outros partidos e vários outros deputados vão defender o máximo possível a integralidade daquilo que o governo apresentou. Diversos parlamentares já apresentaram sugestões de mudanças no trecho que trata do excludente de ilicitude. O deputado Marcelo Freixo, por exemplo, quer que as regras sobre essa questão permaneçam como estão. Atualmente, o Código Penal brasileiro prevê a exclusão de ilicitude em 3 situações: no estrito cumprimento do dever legal, em casos de legítima defesa e em estado de necessidade. O dispositivo pode ser usado por agentes de segurança e por qualquer cidadão, a depender do caso. De Brasília, Antônio Maldonado. E o Palácio do Planalto avalia que o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas atingiu os objetivos. Ainda de Brasília, Luciana Verdolim. O governo comemora, avalia como positivo o discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem durante a abertura da Assembleia Geral da ONU. O filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, foi quem melhor soube sintetizar o discurso. Segundo ele, o objetivo foi levar ao conhecimento mundial a pauta vencedora das eleições brasileiras do ano passado. O próprio Bolsonaro afirmou que o discurso foi objetivo e respeitoso, que mostrou o ponto de vista do governo e lembrou que o país merece ser respeitado. Sendo enxovalhado por parte da mídia externa no tocante à questão ambiental e preservação da nossa Amazônia. Conseguimos aqui com um discurso bastante objetivo e verdadeiro mostrar que essa não é a realidade. Pelas redes sociais, aliados aqui do presidente Bolsonaro comemoraram. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, por exemplo, afirmou que Bolsonaro foi altivo, corajoso, verdadeiro e soberano. Reafirmou o compromisso com valores e princípios como a liberdade, democracia, família e tradição. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, conhecido internacionalmente pelo combate à corrupção, foi o único citado pelo presidente. Segundo Moro, o discurso trouxe pontos essenciais: soberania, liberdade, democracia, abertura econômica, preservação da Amazônia, oportunidades e desenvolvimento para a população brasileira. Já o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que o acompanhou na viagem, comentou a semelhança entre os discursos de Bolsonaro e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ele, os dois são conservadores, falam a verdade sem se preocupar com o politicamente correto. A avaliação interna é que faltou, no entanto, o presidente focar mais nas ações de combate às queimadas na Amazônia, nos investimentos que estão sendo feitos para conter os incêndios e também aumentar a fiscalização na região. O presidente Bolsonaro apenas reafirmou que, na avaliação do governo, o Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente e, por isso, não abre mão da soberania sobre a região. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista.
Sem citar diretamente o presidente da França, Emmanuel Macron, Jair Bolsonaro lembrou que o dirigente, durante a reunião do G7, teria ousado sugerir sanções ao Brasil sem ao menos ouvir o posicionamento do governo. O presidente ainda voltou a afirmar que hoje 14% do território brasileiro é terra indígena. Lembrou a promessa de não aumentar esse percentual e afirmou que os índios também querem o desenvolvimento. O índio não quer ser latifundiário, pobre em cima de terra rica. Especialmente das terras mais ricas do mundo. É o caso das reservas Yanomami e Raposa Serra do Sol. O presidente explicou ainda que existem no país 225 povos indígenas, além de 70 tribos em locais isolados, cada um com suas lideranças, sua cultura e forma de ver o mundo. Ainda de acordo com o presidente Bolsonaro, a visão de um líder indígena não representa todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro também não poupou críticas ao governo anterior. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Há críticas também de que não houve qualquer aceno ao setor produtivo, não houve defesa dos produtores nacionais, nem garantias de que o país é um local seguro para se investir. O presidente apenas lembrou do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, que ainda precisa ser ratificado e corre o risco exatamente por conta de problemas ambientais. De Brasília, Luciana Verdolim. Agora são 10h15, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado realiza agora a sabatina de Augusto Aras, indicado para Procurador-Geral da República. A sessão começou há instantes, a gente vai acompanhar agora. Hoje, profundamente honrado com a indicação do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, apresento-me perante vossas excelências para submeter-me ao escrutínio dessa egrégia Casa Alta, lembrando-me de Rui e sua conclamação imorredora. Aspas, mãos à obra de reconciliarmos a vida nacional com as instituições nacionais, disse Rui na sua oração dos moços. Vivemos novos e decisivos tempos para nós e, por isso, este é o momento de a Procuradoria-Geral da República fortalecer o diálogo respeitoso e institucional com os poderes e a sociedade, especialmente com essa egrégia Casa Legislativa, a guardiã por excelência da unidade nacional e que tem a jurisdição, agora e depois, do Procurador-Geral da República. O Ministério Público, senhora senadora presidente, tem funções importantíssimas a cumprir, como todos sabem. Suas atribuições vão do enfrentamento da criminalidade, particularmente da corrupção, à defesa dos interesses coletivos e individuais, da garantia de nossos valores morais e culturais, ao respaldo da livre iniciativa econômica para a consecução de uma nação soberana e pacífica e para o bem-estar de todos os brasileiros. Unidade, indivisibilidade e independência são características singulares desta carreira. Para sua plena funcionalidade, o Ministério Público conta, federal no particular e também os estaduais, contam com suas câmaras de coordenação e revisão. No particular, o MPF conta com 7 câmaras de coordenação e revisão que zelam pela unidade e estabelecem prioridades em linhas de atuação que objetiva coordenar, integrar e revisar o exercício funcional dos membros da instituição e contando ainda com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Quando o procurador do Ministério Público exerce suas funções com independência,
o faz com o dever de fundamentação e de observância estrita aos ditames da lei, extraindo dessa fonte a sua legitimação material. O órgão se aperfeiçoa com a adoção de medidas de compliance, governança e prestação de contas à sociedade e se fortalece com a atuação harmônica e transparente, de modo a estimular uma cultura ministerial realmente republicana, tendo os olhos voltados permanentemente para a Constituição e para a realidade do povo brasileiro. Dentro de suas competências e atribuições, talvez a sua principal tarefa seja o enfrentamento do crime organizado, de colarinho branco ou sem colarinho, que se constitui no maior entrave à consecução do pacto social. Quando saqueia os cofres públicos e priva a população de serviços essenciais, ou quando disputa o domínio do tráfico de drogas ou de armas, constrói um Estado paralelo e obriga o Ministério Público a manter o constante enfrentamento, a ação rápida e eficaz junto à Justiça e aos organismos externos, cumprindo sua destinação constitucional. Nesse contexto, a chamada Operação Lava Jato representou importante marco no combate à corrupção. As boas práticas ali desenvolvidas devem ser estendidas a todo o Ministério Público e a todos os níveis da esfera política, aprimorando-se métodos e sistemas, sempre dentro da ordem jurídica, da mesma forma que estão sendo ou foram conseguidos resultados promissores nas denominadas investigações Zelotes, Greenfields, Postales, dentre outras. O mérito individual dos procuradores deverá ser sempre reconhecido, mas a confiança da sociedade deve sempre se voltar para as instituições em homenagem ao princípio da impessoalidade. Com uma unidade nacional de apoio à atuação dos membros e pessoal especializado no enfrentamento à macrocriminalidade, é possível dar uma resposta institucional estruturada a uma marginalidade também estruturada. É certo que compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos fundamentais, havendo de se reconhecer a existência de obstáculos fáticos à satisfação desses direitos. Em outro campo, se faz presente o Ministério Público e é o da garantia da concretização dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho e à segurança, possibilitando condições de vida digna, que sabemos não só se previne a criminalidade, mas também concretiza o ideal a ser alcançado de uma sociedade livre, justa e solidária. Mas como ocorre com os poderes, o Ministério Público enfrenta tempos de austeridade orçamentária. As instituições são instadas à modernização de procedimentos e estruturas, exigindo economicidade e eficiência a fim de otimizar recursos. Urge buscar soluções para os novos tempos. O Ministério Público precisa contar com um suporte permanente, eficiente e acessível a todos os seus membros, permitindo atuação estruturada, financeiramente otimizada e de eficácia mensurável. A par disto, seus servidores devem ser valorizados e estimulados a caminharem passo a passo com os procuradores na busca da devida, adequada e completa prestação ministerial. Os avanços sociais e a solução das questões relativas à eficiência dos serviços públicos dependem do desenvolvimento econômico, que, por sua vez, determinará a qualidade do avanço social. E esse desenvolvimento faz-se segundo as balizas do artigo 170 da Constituição, com obediência à soberania nacional, ao respeito à propriedade, ao incentivo à livre iniciativa e à liberdade de concorrência, reduzindo-se desigualdades, defendendo o consumidor e o meio ambiente. Em matéria de direito ambiental, desde a Conferência de Estocolmo, em 72, o mundo despertou para o desafio de compatibilizar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental. Neste campo, o Estado brasileiro tem legislação moderna, pois abraçou o conceito de desenvolvimento sustentável com a preservação do acervo natural, assim também de proteção aos bens imateriais. Sob tais premissas, faz-se necessária a compreensão de um Ministério Público moderno, que, diante dos problemas que se apresentam aos seus membros e do desafio de compatibilizar normas da Constituição, busque sempre as múltiplas respostas corretas, aquelas que mais potencializam a concretização dessas normas com os interesses nacionais, sem abrir mão do que for mais relevante. Esse Ministério Público moderno e desenvolvimentista deve atuar de forma interdisciplinar e com respaldo dos meios técnicos adequados, afastando-se de caprichos pessoais que caracterizam o arbítrio e a ilegalidade.
As pessoas têm valores, convicções e ideias próprias, mas a atuação institucional do Ministério Público reclama sua submissão aos valores e à única ideologia do Estado brasileiro, que é a democracia participativa, a revelar-se pelo consenso social e que não se encontra estagnado, mas em contínuo avanço sob a égide do Congresso Nacional e o protagonismo do pluralismo político e do multiculturalismo de um país continental. Excelentíssimos senhores senadores e senadoras, senhora senadora Simone Tebet, encerro este breve pronunciamento reafirmando o compromisso de atuação firme, mas equilibrada, imparcial, independente e comprometida com a Constituição Federal e com a defesa dos direitos fundamentais. Reitero meu agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro, ao presidente Davi Alcolumbre e à presidente senadora Simone Tebet, ao senhor relator senador Eduardo Braga e a todos os senhores senadores e senadoras pela atenção e consideração com que me receberam em audiências ao longo dos últimos dias, em diálogos sobre a Procuradoria-Geral da República e a Constituição. Todos eles demonstrando invejável patriotismo. Coloco-me à disposição de Vossas Excelências para os esclarecimentos que entenderem relevantes e necessários. Muito obrigado, senhora presidente, senhores senadores e senadoras. Agradecendo. 10h23. É só o início da sabatina do subprocurador-geral Augusto Aras, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao cargo de procurador-geral da República. Ele fez essa primeira leitura e agora deve ficar à disposição dos senadores, deve passar a responder perguntas. A expectativa é que todo o procedimento, todo o protocolo seja cumprido ainda hoje, que ainda nesta quarta-feira a gente tem a votação e a confirmação, então, de Augusto Aras como novo procurador-geral da República. Daqui a pouquinho a gente volta a Brasília com mais detalhes da sessão que acontece agora na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Antes a gente vai ao Rio de Janeiro. Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. Fala, Brau, como é que você tá, rapaz? Tudo bem? Aqui tudo tranquilo. O frio não vai embora, mas não tem problema. Já veio primavera e o inverno continua, né? Tá tudo meio bagunçado, né, meu caro Brau? Por aí também, né? Também. Tá com uma chuvinha fina hoje, temperatura baixa, vê que a turma tá agasalhada nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, viu, Brau? Mas deve ficar assim durante toda a semana. A perspectiva é que somente na semana que vem é que voltaremos a ter dias com cara de Rio de Janeiro com sol e céu azul. Mas também a meteorologia por aqui está dizendo o seguinte: preparem-se, porque vai ser primavera com jeito de verão. Você lembra que na semana passada os termômetros aqui bateram 40 graus, né, Brau? E a perspectiva agora é que volte aos 40 na semana que vem. Assim não dá, assim não pode. Haja saúde, né, meu caro Brau? Uma semana com 18, 19, 20, na outra semana 40. Tem que estar com a vitamina C em dia, né, Brau? A imunidade lá em cima, né? Se tiver a imunidade muito baixinha, já era. Aqui no Rio de Janeiro a gente precisa de imunidade para um monte de coisa. Porque hoje é uma quarta-feira daquelas, viu, Brau? Já começou com um bang-bang, tiroteio ali na região do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro, prejudicando a circulação de trens durante pelo menos 3 ou 4 horas. Os trens voltaram a funcionar parcialmente agora pela manhã, mas o ramal de Japeri, ali na região da Baixada Fluminense, ficou com os intervalos bem prejudicados. Brau, ouvintes internautas da Jovem Pan, mais um policial militar morreu nas últimas horas no Rio de Janeiro, Rafael de Jesus Souza. Ele tinha sido vítima de uma suposta tentativa de assalto no centro do Rio de Janeiro. Ontem, nesta terça-feira, foi baleado. A tentativa de assalto com tiros na cabeça, no braço e no peito, às vezes não parece tentativa de assalto, né, Brau? Ele pode até ter reagido. O PM foi socorrido, foi levado para o hospital. Parece que, segundo companheiros de farda, havia uma definição para que o hospital leva para o hospital da corporação ou leva para o Souza Aguiar, que é o hospital público de referência aqui do Rio de Janeiro. Aí decidiram levar para o Souza Aguiar porque não haveria, segundo informações não confirmadas, neurocirurgião de plantão no hospital da PM. E ele, infelizmente, acabou não resistindo àqueles números tristes e lamentáveis envolvendo a morte de policiais aqui no Rio de Janeiro. 46 policiais mortos este ano, mais de 50 agentes de segurança mortos em todo o estado e mais de 160 já foram alvejados, já foram baleados nas mais diversas circunstâncias. Tivemos agora há pouco mais um caso de bala perdida, viu, meu caro Brau, ali nas imediações da Cidade de Deus, no estacionamento de Farmanguinhos. Uma mulher que estava estacionando o carro ficou no meio do fogo cruzado, acabou sendo baleada, foi levada para o hospital. O estado de saúde dela ainda é incerto, ainda indefinido. Cidade de Deus
tem tiroteio. Um dia sim, outro também, né, Brau? Já falou sobre essa estatística, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, porque é uma região em que há conflito permanente entre milicianos e traficantes querendo dominar os pontos de venda de drogas. Já que falei de milicianos, desde cedo, há uma operação da Polícia do Rio de Janeiro contra a principal milícia aqui do estado, a Liga da Justiça, liderada pelo Wellington da Silva Braga, o ECO. Já houve pelo menos 2 prisões, mais de 10 veículos, vans, que fazem parte, né, do abastecimento financeiro dessa milícia, foram apreendidas por ilegalidades e irregularidades. Você sabe, né, meu caro Brau, que as milícias exploram de tudo, né? Ainda não só não estão cobrando ainda taxa de sonho e taxa de oxigênio, mas o serviço de van é um canal arrecadatório, de arrecadação desses grupos paramilitares. A polícia entende que ao asfixiar financeiramente o ECO, mais dia menos dia, ele vai ficar vulnerável e vai ser preso. Lembrando que ele esteve para ser preso no ano passado, em uma festa em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, mas foi protegido por seguranças que morreram, porém ele conseguiu fugir, conseguiu escapar. Brown, ouvintes internados da Jovem Pan, imagino que seja assim também em São Paulo. Dia de chuva, mais acidente, não é isso, Brown? É isso, pistas molhadas, o pessoal não tem a precaução devida, mais acidentes, né? Exatamente. Um acidente de graves proporções, vamos dizer assim, aconteceu na cidade de Barra Mansa, ali entre Barra Mansa e Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira. Um ônibus que estaria levando funcionários para uma fábrica, para o trabalho, caiu de uma ribanceira, viu, Brown? 28 pessoas ficaram feridas, sendo que 11 em estado grave foram encaminhadas para hospitais do sul do estado do Rio de Janeiro. Essa ribanceira era pequena, não era enorme, gigantesca, mas o suficiente para deixar 28 pessoas feridas, sendo 11 em estado grave. E para fechar, meu caro Brau, ouvinte internauta da Jovem Pan, você já ouviu falar no desembarque do PSL da base governista de Wilson Witzel, né, Brau? Já. Rompimento já está oficializado, né? Pergunta se ele já aconteceu. Mas não aconteceu ainda? Na prática, não. Teve um anúncio. É que o Witzel disse que ficou surpreso com essa posição do Flávio Bolsonaro, que comandou o desembarque do PSL do governo. Ele disse que antes de qualquer decisão, qualquer definição, pretende conversar com o senador da República, filho do presidente Jair Messias Bolsonaro. A família Bolsonaro vê sinais de ingratidão, de traição ou trairagem, como se fala, né, de Wilson Witzel, e por isso terminou o desembarque. Mas houve uma resiliência, houve uma resistência por aqui. Só depois desse encontro, dessa conversa com o senador da República, Flávio Bolsonaro, é que uma definição efetivamente deve ser colocada em prática. Porém, contudo, entretanto, todavia, você sabe que os prefeitos já estão olhando para 2020, né? Porque 2020 é um negocinho chamado eleição, não é isso, meu caro Brau? É isso aí, estamos um ano dela. Pois bem, é um ano, né? Outubro do ano que vem. Pois bem, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que não é bobo nem nada, embora faça uma péssima administração, segundo especialistas aqui no Rio de Janeiro, já escancarou as portas do Palácio da Cidade, do seu governo, para receber esses, vamos dizer assim, refugiados do governo Wilson Witzel. Resta saber se efetivamente haverá essa ruptura, esse rompimento. O governador Wilson Witzel, ele está cada vez mais distante da família Bolsonaro, enquanto que o prefeito Marcelo Crivella tenta se aproximar do Bolsonaro para obter apoio visando as eleições do ano que vem, que prometem ser bastante acaloradas e apimentadas, meu caro Brau. Fechado aí o nosso Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, trazendo pra gente as primeiras notícias desta quarta. Valeu, Viga, bom dia pra você, a gente vai se falando. Até mais. Valeu, meu garoto, grande abraço. Hoje é luva de couro, né, e cueca de pelúcia e luva de pelícia, né, uma coisa do gênero assim. Valeu, Brau, grande abraço. Tem que aproveitar o friozinho. Valeu, Viga, até mais. Agora são 10h31, a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. A audiência do nosso site não para de crescer e agora você encontra mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido aqui nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1.
Você pode acessar jp.com.br/podcasts e também ouvir no Spotify, Deezer, iTunes ou em sua plataforma de podcast preferida. Todos os dias, a partir das 10 horas, logo depois do Jornal da Manhã, você tem encontro marcado com a gente aqui no Jovem Pan Morning Show. A gente vai falar ainda sobre o mundo do entretenimento, notícias de bastidores e ainda informações sobre novelas, reality shows e séries. E também tem muita informação sobre política e as últimas notícias do dia para você continuar bem informado. Será que ele vai continuar nessa fidelidade? Pontuar que contra fatos não há argumentos. O meu problema é exatamente direcionar essas vezes. Achei uma pegadinha bem desnecessária. A gente te espera aqui no canal Jovem Pan Morning Show no YouTube todos os dias às 10 da manhã. Ah, e não se esquece de se inscrever e clicar no sininho para ser notificado quando a gente entra no ar. Vini, onde você estava? Estava na escola. E era tudo uma grande pegadinha. Carro reserva ou crédito em aplicativos de transporte. Com Porto Seguro Alto, você escolhe uma das opções em caso de imprevisto com seu carro. Ao acionar o seguro, basta informar sua preferência e seguir sua rotina como você achar melhor. Consulte seu corretor ou acesse portoseguro.com.br/auto. Porto Seguro. A Jovem Pan é o canal de notícias número 1 aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de 1 milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. Ah, e tem a credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tem acesso a um jornalismo de verdade, feito por quem entende do assunto. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 10h35 e a gente volta a Brasília. José Maria Trindade já com a gente. José Maria, Congresso derrubou alguns dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, a lei de abuso de autoridade, né, Zé? Bom dia. Salve, muito bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Olha, Vitor, aquele velho espírito de corpo do Senado Federal renasceu e de uma maneira muito forte. O presidente, o senador Davi Alcolumbre, reuniu a velha guarda, se afastou do grupo que o elegeu, que formou agora o Muda Senado, e decidiu dizer que existem inocentes naquela casa. Na invasão da Polícia Federal ao prédio do Congresso Nacional, não houve mortos e feridos, nenhuma criança pelo chão, mas para os velhões houve sim um baque na imagem da casa. E eles foram ao presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, numa espécie de pedido de proteção mútua. E o presidente do Supremo falou como se fosse líder de um partido, dizendo que iria conversar com os outros ministros. Tradicionalmente, o Supremo Tribunal Federal faz o controle constitucional, cuida da Constituição e não exatamente de política e nem de entendimento entre políticos e Supremo Tribunal Federal. Houve reação e foi divulgado o relatório, o conteúdo da operação realizada pela Polícia Federal. Imagine os dois investigados, o senador pai, Fernando Bezerra, líder do governo, e o deputado filho, Fernando Bezerra Filho, que é deputado federal. Resultado da apreensão, a apreensão de dinheiro vivo, R$45 mil, criteriosamente divididos em envelopes de R$ 2.500. Para a Polícia Federal, um caminho fácil para mostrar que havia lavagem de dinheiro. Olha, Vitor, ninguém saca R$45 mil e divide em envelopes de R$ 2.500. Isso é seguramente muito estranho. Ao todo, a apreensão de R$120 mil em espécie. Além disso, planilhas
suspeitas, indicando que havia doadores ocultos, né? Daí essa reação do Senado Federal. Primeiro ponto, o presidente Davi Alcolumbre antecipou a votação dos vetos à lei que regulamenta abuso de autoridade e derrubou a maior parte, né? E isso colocou de novo na legislação artigos que dificultam a ação da Polícia Federal, de promotores e de procuradores e de juízes. Uma derrota para o governo, mas o entendimento geral é de que o presidente Jair Bolsonaro já contava com isso e que a obrigação dele, o entendimento dele era a ter o veto. A partir daí é o Congresso que resolve. Então, esta é a situação, esta é a desconfiança de que o Senado voltou à velha guarda e está se autoprotegendo. Uma ideia geral de que não existem inocentes por aqui, viu, Vitor? Pois é, né, Zé? E hoje esse combate à corrupção também pode levar a um outro golpe, né? Que é o julgamento que está marcado para tarde no Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo vai se debruçar sobre aquela questão que foi levantada a partir do Aldemir Bendini, do ex-presidente da Petrobras. Ele conseguiu a anulação da condenação, foi a primeira vez em que uma sentença do agora ministro, então juiz Sérgio Moro, foi anulada. Bendini conseguiu essa decisão na segunda turma do Supremo e agora isso pode abrir caminho para outras anulações de condenações. É isso que o Supremo vai julgar hoje à tarde, né? É, exatamente, viu? Uma decisão importantíssima. Olha, Vitor, a segunda turma entendeu de que o delator é uma espécie de acusador. Por isso mesmo, as alegações finais devem ser apresentadas em momento diferente. Primeiro o delator e segundo o próprio réu, o outro réu, porque o delator também é réu e também é condenado, só condenado a uma pena menor diante desta colaboração chamada de colaboração premiada. O que acontece é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal ainda não julgou pontos específicos da Lava Jato. Agora, isso aí é uma criatividade jurídica sem tamanho. Ninguém poderia imaginar uma saída desta, tanto que quase ninguém tentou isso. Apenas o defensor do ex-presidente da Petrobras, o Bendini. Pois bem, agora existem outros pontos que eu levanto aqui sobre possibilidades de redução da atuação da Lava Jato. Uma legislação, Vitor, ela só é considerada perfeita, boa, aplicável, madura, depois de passar por todas as instâncias e inclui a justiça. Uma lei boa, aplicável, é aquela que já passou por isso. E a delação premiada é nova, uma legislação relativamente nova. 2 pontos questionados pelo Supremo. Primeiro, a autonomia da delação que ficou para o Ministério Público, mas o Supremo deve seguir ali os trâmites e ouvir os delatores se houve mesmo uma vontade de delatar e se não há pressão. Pois bem, então, além da delação premiada, que deve ser julgada melhor, existem outros pontos, como formação de quadrilha. É preciso definir claramente pelo Supremo, as condenações estão considerando formação de quadrilha e, por outro lado, lavagem de dinheiro, se a compra de bens é considerado lavagem de dinheiro, se a doação em campanha eleitoral e a doação, inclusive, registrada pelo partido ou pelo candidato, se isso é lavagem de dinheiro. Eu detesto esse termo doação. Ninguém doa 10 milhões para ninguém. Claro que se trata de investimento, né? Mas, enfim, e principalmente um pedido da defesa do ex-presidente Lula de julgar a ordem de julgamento. O que significa isso? A defesa do ex-presidente diz que o então juiz Sérgio Moro pinçou o processo contra o ex-presidente Lula, e isso pode ser também seguido por outros da Lava Jato, e passou na frente de outros processos. Veja que complicação. São decisões que podem desmontar o mundo jurídico brasileiro. Isso tudo em nome da defesa das excelências e do ex-presidente Lula, que está preso. Pois é, né, Zé? E para fechar, a gente já está acompanhando a sabatina do subprocurador Augusto Aras, né, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao cargo de Procurador-Geral da República. A sessão já começou lá na CCJ do Senado. Será que vai ser uma sessão apenas protocolar, apenas confirmando o nome? Ou será que a gente tem a possibilidade de que Augusto Aras seja rejeitado, de que haja alguma surpresa ou nenhuma chance? Nenhuma chance. Essa sabatina já é replay, já houve inclusive um ensaio. O indicado Augusto Aras foi a uma reunião de líderes dos partidos na presidência do Senado e lá
ele foi perguntado, foi questionado ali dos principais pontos e ele respondeu a todos ali de pronto e saiu de lá com a impressão de que tinha passado por uma sabatina. É verdade, e agora é apenas a repetição daquelas respostas e tudo aqui mostra que ele será aprovado com tranquilidade e é isso que assusta alguns. Ok, aí José Maria Trindade, direto de Brasília. Valeu, Zé Maria, bom dia. Pois não, muito obrigado, muito bom dia a todos. O presidente da França, Emmanuel Macron, mencionou a Amazônia como parte de uma batalha essencial para reduzir a emissão de carbono durante o discurso nesta terça-feira na Assembleia Geral da ONU. Larissa Coelho. O presidente da França, Emmanuel Macron, cobrou ações contra mudanças climáticas durante o discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira. Na fala, Macron mencionou a Amazônia como parte de uma batalha essencial para reduzir a emissão de carbono. Ele elogiou esforços de países como Noruega e Alemanha quanto à questão climática, mas criticou líderes que não se mostram comprometidos com a causa. O presidente francês ainda pediu que países não façam comércio com nações que não estejam engajadas com o desenvolvimento sustentável. Em tom de autocrítica, ele afirmou que a própria França importa produtos que levam ao desmatamento. Macron também falou sobre a desigualdade de gênero no mundo e afirmou que há um declínio na igualdade entre homens e mulheres. O discurso ainda foi dedicado à tensão entre Estados Unidos e Irã. O presidente da França lançou um apelo para que os dois países retomem as negociações e evitem conflitos na região do Golfo. E o discurso de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU foi marcado por críticas à China, ao Irã e à Venezuela. Marcela Lorenzetto. O discurso de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU foi marcado por críticas à China, Irã e Venezuela. O presidente dos Estados Unidos falou logo após Jair Bolsonaro, primeiro a discursar na cúpula em Nova York. Logo no início, Trump lembrou que a admissão da China na Organização Mundial do Comércio em 2001 serviria para os asiáticos liberarem a economia e se adaptarem às regras de mercado internacional. No entanto, para Trump, isso não ocorreu. O presidente norte-americano acusou a China de impor barreiras, praticar dumping e roubar propriedade intelectual. Além da guerra comercial, Trump também alertou as autoridades chinesas sobre a situação em Hong Kong. Disse que o mundo espera que o governo chinês honre o Tratado das Nações Unidas, no qual se comprometeu a proteger a liberdade e a democracia de Hong Kong. Como a China escolhe lidar com a situação dirá muito sobre o seu papel no mundo no futuro. Todos estamos contando com o presidente Xi como um grande líder. Nesta terceira aparição de Trump na Assembleia Geral da ONU como presidente dos Estados Unidos, ele abraçou o tema do nacionalismo e rejeitou o globalismo. Líderes sábios colocam o bem do seu próprio povo e seu próprio país em primeiro lugar. O futuro não pertence aos globalistas, o futuro pertence aos patriotas. Um dos temas muito esperados era os ataques a petrolíferas da Arábia Saudita. No entanto, Trump pouco falou sobre o caso, mas aproveitou para criticar novamente o Irã, dizendo que impôs o mais alto nível de sanções ao país. Enquanto o comportamento ameaçador do Irã continuar, as sanções não serão retiradas, e sim reforçadas. Mesmo com duras críticas, Trump repetiu que está disposto a conversar com o presidente iraniano Hassan Rouhani. O discurso deixou uma brecha para um diálogo com o Irã. Sobre Venezuela, Trump chamou Nicolás Maduro de ditador e disse que ele é um fantoche de Cuba. Uma funcionária da embaixada venezuelana presente no evento publicou uma foto dela mesma lendo um livro durante a fala de Trump na Assembleia da ONU. Ela escreveu que lia enquanto Trump profanava a reunião com um discurso xenófobo e imperialista. O tema da segurança e imigração também foi levantado por Donald Trump, que defendeu a proteção às fronteiras. No geral, o discurso reafirmou a crença de Trump no nacionalismo e nas questões de soberania.
Julgamento contra Deltan Dallagnol é suspenso no Conselho Nacional do Ministério Público. A sessão realizada nesta terça-feira foi paralisada após o Procurador-Geral da República interino, Alcides Martins, pedir vista do processo. Por enquanto, 7 dos 14 conselheiros votaram pela abertura de processo disciplinar contra o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato. A ação deve apurar se Deltan Dallagnol cometeu infração ao se manifestar em uma rede social contra o senador Renan Calheiros. Eike Batista reverte condenação no caso da OSX e se livra do pagamento de uma multa de 21 milhões de reais. Em 2017, a Comissão de Valores Mobiliários condenou o empresário pelo uso de informação privilegiada na venda de ações da OSX. A CVM entendia que Eike sabia que mudanças no plano de negócios do mercado levariam a uma desvalorização da companhia na Bolsa. A decisão favorável ao empresário foi tomada nesta terça-feira pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Economia. O CNJ afasta magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia por suspeita de venda de sentenças e favorecimento de réus em processos. Os desembargadores Norberto Freriches, Adna Aguiar, Pires Ribeiro e Ezequias Oliveira e Graça Bones, além do juiz Tiago Barbosa, foram alvo de uma operação da Polícia Federal. Além do afastamento, o Conselho Nacional de Justiça abriu procedimentos administrativos disciplinares contra os magistrados. Em nota, o TRT5 disse que reafirma o compromisso da instituição com a imparcialidade da Justiça e que continuará acompanhando a investigação dos fatos. O PSL vai ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a derrubada de 18 dos 36 vetos à lei de abuso de autoridade. Afonso Marangoni. O Congresso Nacional derrubou 18 dos 33 vetos aplicados pelo presidente Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. Após o resultado, o PSL anunciou que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Entre os pontos mais polêmicos está a previsão de que agentes públicos, como juízes, procuradores e policiais, possam ser punidos por condutas que sejam consideradas excessivas. Algumas práticas utilizadas em investigações da Operação Lava Jato, por exemplo, passam a ser enquadradas nesta lei. Um juiz que decretar condução coercitiva sem intimação prévia do investigado ou de testemunha pode ser condenado a penas que vão de 3 meses a 4 anos de prisão. Na sessão desta terça-feira, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, foi a favor da derrubada dos vetos e criticou integrantes da Lava Jato. Esse abuso de autoridade tem nome, tem sobrenome e vem acontecendo no Brasil há bastante tempo. Esse abuso de autoridade tem pelo menos 2 pessoas que trabalham para derrubá-lo sempre aqui no Brasil. Um se chama juiz ou ex-juiz Sérgio Moro e o outro se chama Deltan Dallagnol. Já o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defendeu a Operação Lava Jato e disse que este não é o momento para se discutir a questão. Nós estamos retrocedendo na medida em que há uma espécie de conspiração que procura fragilizar a Operação Lava Jato. A legislação de abuso de autoridade passou a ideia à população brasileira tratar-se de uma tentativa de intimidar, de atemorizar, de limitar a ação de investigadores e de julgadores. Nesta quarta-feira, o Congresso Nacional deve voltar a se reunir para retomar a apreciação dos vetos presidenciais. A sessão deve começar depois que o Senado Federal votar a indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Antes, Aras vai ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Agora são 10h51, a gente segue falando da previsão do tempo. As informações hoje com a Desirê Brant. A quarta-feira promete céu carregado em algumas regiões do Brasil. Isso por causa da formação de áreas de instabilidade no interior da América do Sul. Hoje, a chuva mais pesada atinge principalmente o norte do Paraná, o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul de Minas Gerais. E é uma chuva que vem com ventania, descargas elétricas e até com risco para queda de granizo. Também tem previsão para algumas pancadas no sul de Goiás,
Goiás, oeste de Mato Grosso e grande parte da região norte, a não ser aqui no leste do Pará e no estado do Tocantins. Deve chover a qualquer hora do dia e até a temperatura fica mais baixa por causa disso ao longo da faixa leste do Nordeste, sobretudo ao longo da faixa leste da Bahia. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul segue com tempo firme, ainda friozinho, e só deve voltar a chover sobre o estado gaúcho na semana que vem. Quanto à temperatura, hoje a máxima fica em torno dos 24 graus em Porto Alegre e chega aos 35 em Cuiabá. Agora, em Campo Grande, por causa do céu mais carregado, a máxima não vai passar dos 25 graus. Na capital paulista, muita nebulosidade, chuva a qualquer momento e pode ser forte em alguns períodos do dia. E a temperatura não vai passar dos 18 graus. Amanhã também, muita nebulosidade, chuva e máxima de apenas 18 graus. Só no fim de semana é que o tempo fica mais firme em São Paulo e aí sim a temperatura volta a subir, mas ainda bem devagar. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. O Ministério Público Federal pede condenação e prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima no caso do bunker, com 51 milhões de reais. O julgamento no STF foi suspenso nesta terça-feira após as sustentações orais e será retomado na próxima sessão no dia 1º de outubro. A PGR defendeu a condenação do ex-ministro, do MDB e a manutenção de sua prisão, já que desde setembro de 2017 ele está na penitenciária da Papuda, em Brasília. O caso em análise se refere à suspeita de um esquema de pagamentos de propina para concessão de empréstimos pelo FI-FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal. Gedel foi vice-presidente de pessoa jurídica do Banco Público durante o governo Dilma Rousseff e agora é réu por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Nesta terça-feira, o subprocurador-geral Antônio Carlos Bigonha pediu a condenação de Gedel Vieira Lima. O dinheiro estava em malas e caixas depositadas no chão deste apartamento. Estes fatos foram confirmados pelo proprietário do apartamento, Silvio Antônio Cabral da Silva, e pela administradora do condomínio, Patrícia Santos Queiroz. Tais malas e caixas, como se apurou na instrução, são as mesmas que guarneceram os valores na casa de Marluce Vieira Lima, de 2011 a 2016, conforme o interrogatório de Dom João Ribeiro Brandão. O dinheiro em malas e caixas foi encontrado em um apartamento em Salvador em setembro de 2017, na maior apreensão em espécie da história do país. Ainda são réus pelos mesmos crimes o irmão de Gedel, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, do MDB, e a mãe do ex-ministro, Marluce Vieira Lima. O ex-assessor parlamentar Job Ribeiro Brandão e o empresário Luiz Fernando Machado da Costa também são acusados. O advogado Felipe Daleprone, que defende Job, afirma que em nenhum momento o cliente dele sabia das práticas ilícitas. De lavagem de dinheiro e de associação criminosa são tipos penais cujo caráter subjetivo da conduta é representado pelo dolo. A nossa tese de defesa, portanto, é de que Job não tinha consciência do caráter ilícito daquele dinheiro que manuseava, bem como nunca se portou com dolo de associação criminosa. O advogado de Luiz Fernando Machado da Costa criticou a tese de dolo eventual na lavagem de dinheiro e disse haver incompatibilidade com a associação criminosa. A defesa declarou que o empresário questionou a mãe do ex-ministro de onde viria o dinheiro. Ele perguntou, sim, esse dinheiro, e recebeu como resposta de dona Marluce, esse dinheiro veio do agronegócio, da pecuária da família. Ele ia dizer o quê? Gamil Fepel, advogado de Gedel e Lúcio, pediu a anulação do processo por supostas irregularidades ou a absolvição dos acusados no mérito. Para a defesa, as provas foram coletadas enquanto Gedel ocupava o cargo de ministro e, segundo Fepel, a acusação desrespeita todas as regras do jogo. O advogado criticou o fato de uma denúncia anônima embasar a acusação e disse que digitais de Gedel foram encontradas em um pedaço de plástico e que não provam nenhum crime. Gedel também foi ministro da Integração Nacional no governo Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e da Secretaria de Governo na gestão de Michel Temer, do MDB. E diante da nova onda de ataques no Ceará, o Ministério da Justiça autorizou a transferência de presos do Estado ao sistema penitenciário federal. Marcelo Matos.
Ministro da Justiça autoriza a transferência de presos do Ceará ao sistema penitenciário federal diante de nova ofensiva de criminosos em ataques a ônibus e prédios públicos no estado. Sérgio Moro participou em Brasília do lançamento do programa Academia Nacional de Polícia, dentro do modelo do FBI dos Estados Unidos. Muitas vezes nos investimentos de segurança pública a polícia judiciária acaba sendo um pouco negligenciada. Um foco muitas vezes na polícia ostensiva, não que ela não seja absolutamente relevante, mas o olhar tem que ir para os dois lados, tanto para a polícia preventiva, ostensiva, como para a polícia judiciária. O secretário nacional de Segurança Pública, o general Guilherme Teófilo, ressalta a desarticulação das polícias brasileiras. Temos a certeza que a coisa mais difícil hoje é a integração dos diversos órgãos de segurança pública. Que a gente confie mais um no outro, que a gente compartilhe essa inteligência, que a gente troque informações, porque isso é o fundamental, isso é a espinha dorsal de qualquer mecanismo de segurança pública. Para 2019 serão capacitados 32 policiais, delegados das polícias civis e oficiais das polícias militares dos estados e o Distrito Federal. Agora são 10h58, um rápido intervalo. Na volta tem outras informações para você aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan News. Salve, salve, tô aqui para avisar você que das 18 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. De segunda a sexta às 18 horas em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não se esqueça de se inscrever lá. E hoje vocês estão na BBL, uma das maiores holdings de entretenimento do Brasil, que tem como objetivo trazer as melhores experiências para marcas, público e parceiros. A nossa casa comporta muitas virtudes. Uma estrutura de 1.600 metros quadrados com 6 estúdios. Os escritórios são bem amplos. É aqui onde planejamos os campeonatos e produções que encantam a audiência e faz seus olhos brilharem. Nossos estúdios são equipados com a mais alta tecnologia para transmissões ao vivo e gravações, podendo operar até 4 transmissões simultâneas. Temos uma equipe preparada para levar um conteúdo relevante para o universo gamer. Muito bom! E somos multimídia. Sempre nos comunicamos com o público aonde quer que ele esteja. Nossa arena é o ápice da experiência para que o público e jogadores participem de um momento único. Palco de confrontos épicos, onde vitória e derrota estão a um round de distância. É o capitão contra 4, ele vem e ele já foi! A vitória é da Chá! A BBL é o ponto de encontro dos gamers e espaço onde a relação entre fãs e marcas ganha significado. E se você quer saber mais sobre o mundo dos games, é só seguir a gente nas redes sociais, @BBL Esports. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora 11h01, seguindo com o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia.
Bom dia. Sou o presidente de um país que esteve à beira do socialismo. Assim abriu seu discurso na ONU, Bolsonaro. Foi um discurso ideológico, sem dúvida, numa guerra de narrativas contra a esquerda. Foi patriótico também e necessário. A ONU é o ambiente da esquerda caviar global, onde impera a hipocrisia, a visão estética de mundo, onde imagem vale mais do que verdade. Bolsonaro levou algumas verdades inconvenientes. O país que represento é um que está se reerguendo, disse. Nós deixamos nos seduzir por sistemas ideológicos de pensamento que não buscavam a verdade, mas o poder absoluto. A mídia, as universidades e as escolas foram tomadas por essa ideologia, disse. As nossas casas foram invadidas, pois essa ideologia pretende destruir as famílias. A alma humana foi invadida pela ideologia para expulsar Deus. Por onde passou, essa ideologia deixou um rastro de miséria e escravidão. Bolsonaro atacou com firmeza o socialismo no ambiente em que socialistas se sentem em casa. Bateu na ditadura cubana, no regime venezuelano, Foro de São Paulo, e lembrou que o Brasil flertou com esse abismo durante a era petista e pregou a agenda reformista liberal do seu governo. O Brasil está consolidando a sua democracia e não existe liberdade política sem liberdade econômica, disse o presidente, algo que Hayek, o austríaco liberal, já ensinava. Privatização é o caminho, responsabilidade fiscal, desaparelhar o Estado, abertura econômica, integrar o Brasil às cadeias globais de valor por meio de acordos comerciais. Esses são os objetivos, segundo Bolsonaro, e são metas louváveis. O ambientalismo radical e seus interesses mascarados de boas intenções foram denunciados também. Algo como 14% do território nacional está demarcado para povos indígenas, lembrou o presidente. Mas índios são também seres humanos. E há pluralidade nessas tribos. Lideranças não falam em nome de todos eles. Raoni foi mencionado de forma direta como um instrumento de nações estrangeiras para explorar o Brasil. Bolsonaro leu uma carta de várias tribos que rejeitam esse caminho. Querem manter índios como homens das cavernas, afirmou. Reservas são riquíssimas em minerais e índios não querem ser pobres explorados em terras ricas. Os que atacam não estão preocupados com o ser humano índio, mas sim com essa riqueza toda existente nessas áreas. Foi sim um discurso para sua plateia, mas também com duras verdades que os líderes globais hipócritas precisavam escutar. Podemos discordar dos meios pregados pelo presidente para combater os males que ele aponta, mas os males são reais. Temos o direito de condenar a postura agressiva da militância bolsonarista, especialmente nas redes sociais, ou rejeitar o nacional-populismo que ele representa. Mas a finalidade de resgatar os valores básicos da civilização ocidental e combater a ameaça socialista é nobre, sem dúvida. O discurso pode ter sido direto, enfático, até duro, mas não foi agressivo, coisa alguma, como muitos disseram. Bolsonaro tocou a real sobre a agenda progressista, bem na casa do progressismo. E isso, no fundo, foi o que incomodou tanto essa turma. O governador de São Paulo, João Dória, criticou o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Vitória Abel. O governador de São Paulo, João Dória, fez duras críticas nesta terça-feira ao discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Em tom enfático, o tucano chegou a enumerar os pontos negativos da fala do presidente, destacando a falta de bom senso e humildade. Dória ainda avaliou como péssima a repercussão internacional gerada pelo discurso. Primeiro, inadequado. Segundo, inoportuno. Terceiro, sem referências que pudessem trazer respeitabilidade e confiança no Brasil, no plano ambiental, no plano econômico e no plano político. Lamento que o presidente Jair Bolsonaro tenha perdido mais uma oportunidade para o Brasil, o país para o qual ele foi eleito para representá-lo bem. E sexto, faltou bom senso e faltou humildade. O governador
governador João Dória ainda afirmou que vai abrir uma negociação com países europeus para a criação de um fundo ambiental paulista. O objetivo é que Suécia, Noruega, Alemanha e França ajudem no financiamento para a preservação da Mata Atlântica e mananciais no estado de São Paulo. Segundo ele, os recursos também seriam direcionados para a despoluição dos rios Pinheiros e Tietê. Se o governo federal não quer, São Paulo quer. E nós vamos buscar estes investimentos. O tucano ainda lembrou que governadores da Amazônia adotaram a mesma movimentação quando viram a manutenção do Fundo Amazônia ameaçada. A criação do fundo com países europeus é mais uma contraposição política de Dória a Bolsonaro, que se soma a outras negociações bilaterais na área econômica que o governo já fez com a China e países árabes. Coordenador-geral de Pesquisa e Investigação da Receita Federal é exonerado. O auditor Ricardo Pereira Feitosa foi demitido nesta terça-feira por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União. O texto foi assinado pelo subsecretário-geral José de Assis Ferraz Neto. Essa foi a primeira exoneração desde a mudança de comando no fisco, com a saída de Marco Sintra, que foi substituído por José Tostes Neto. O governo federal quer arrecadar até 20 bilhões de reais nos próximos 10 anos com impostos sobre acordos trabalhistas. Não será criado um novo tributo, mas uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro tenta acabar com uma manobra comumente utilizada. A norma determina que as verbas rescisórias não poderão mais ser classificadas como indenizatórias. Isso porque não há cobrança de impostos sobre verbas indenizatórias, mas pagamentos da rescisão, como 13º e férias, têm descontos tributários. Um relatório aponta aumento de assassinatos de indígenas no Brasil. O levantamento divulgado nesta terça-feira pelo Conselho Indigenista Missionário concluiu que o número de homicídios subiu de 110 em 2017 para 135 em 2018. Os estados com mais mortes registradas no último ano foram Roraima, com 62 casos, e Mato Grosso do Sul, onde ocorreram 38 assassinatos. A pesquisa revelou também 111 casos de invasões e de exploração ilegal de recursos naturais em terras indígenas em 2018. E apesar do acirramento da crise econômica na Argentina, o FMI reiterou o apoio financeiro ao governo de Maurício Macri. Camila Yunes. O Fundo Monetário Internacional reiterou nesta terça-feira a intenção de ajudar financeiramente a Argentina. O diretor-gerente interino do FMI, David Lipton, afirmou que se reuniu com o presidente Maurício Macri, o ministro de Finanças Hernan Lacunza e o governador do Banco Central, Guido Sandleres. Em nota divulgada pelo órgão, Lipton disse que expressou a intenção de continuar colaborando com as autoridades e de ajudá-las a responder à situação difícil e aos tempos desafiadores que se aproximam. Ele ainda frisou que o diálogo entre o FMI e a Argentina continuará com reuniões técnicas nesta semana e antes das reuniões anuais. David Lipton elogiou as medidas tomadas pelo governo argentino e disse que elas ajudaram a acalmar o mercado. A Argentina vive uma forte crise política e econômica. Agora, a expectativa para amenizar os déficits bancários é que o FMI libere mais uma parcela de linha de crédito e reformule as datas de pagamento. O país recebeu desde o ano passado cerca de 44 bilhões de dólares do programa de crédito do Fundo Monetário Internacional. O cenário instável na Argentina piorou com a vitória do candidato de centro-esquerda Alberto Fernandes nas primárias. O peronista está na frente do atual presidente Maurício Macri como favorito para vencer o pleito nas eleições que ocorrerão no dia 27 de outubro. No Reino Unido, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, pediu a renúncia do primeiro-ministro Boris Johnson. Beatriz Carapeto. Boris Johnson has been found to have misled the country. This unelected Prime Minister should now resign. Em discurso acalorado, o líder do Partido Trabalhista Britânico, Jeremy Corbyn, pediu que o primeiro-ministro Boris Johnson deixe o governo. O apelo foi feito após a Suprema Corte do Reino Unido classificar como ilegal, nula e sem efeitos a iniciativa que suspendeu o parlamento por 5 semanas.
A sentença foi dada nesta terça-feira de forma unânime por 11 juízes. O primeiro-ministro está agora em Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Para ele, essa é uma jogada para impedir a conclusão do Brexit. Acho que a coisa mais importante é entrar e entregar o Brexit em 31 de outubro. Claramente, quem reclama está determinado a tentar frustrar e impedir isso. Acho que seria muito infeliz se o parlamento tivesse esse objetivo. Outros nomes da oposição também pedem a renúncia do premier. Precisamos responsabilizar o governo por suas ações. Boris Johnson deveria renunciar depois de agir contra a lei. Tuitou assim o deputado nacionalista Ian Blackford. Atualmente, Boris Johnson lidera as pesquisas de intenção de voto dentro do Reino Unido. A pretensão dele é tirar o país da União Europeia até o dia 31 de outubro, com ou sem acordo. E mais um destaque internacional: a presidente da Câmara dos Estados Unidos anuncia a abertura de processo de impeachment contra Donald Trump. Vamos direto a Nova York conversar com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Bom dia, Mariana. Olá, bom dia a todos. A presidente da Câmara dos Representantes aqui dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, anunciou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente norte-americano Donald Trump nesta terça-feira. Trump é acusado de ter pedido para que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, investigasse o filho de um dos possíveis adversários de Trump nas eleições do ano que vem, o democrata Joe Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama. É que o filho de Joe Biden, Hunter Biden, é membro do conselho de uma empresa de gás ucraniana. E essa contratação, à época, em que ele foi contratado, levantou uma certa suspeita, porque Joe Biden ainda era vice-presidente de Barack Obama e foi um dos principais atuantes ali, um dos principais apoiadores do governo democrático na Ucrânia. Mas, à época, a Casa Branca e a família Biden também negaram qualquer ilegalidade na contratação. Mas o Trump queria voltar a investigar esse assunto. E o que uma denúncia diz é que o Trump teria tentado pressionar o presidente da Ucrânia a fazer essa investigação por meio de uma ligação telefônica que teria acontecido uma semana depois de Trump bloquear cerca de 400 milhões de dólares em ajuda dos Estados Unidos para a Ucrânia. Então, a oposição diz que o Trump bloqueou esse dinheiro para pressionar o presidente ucraniano para que ele fizesse essas investigações sobre o filho de Joe Biden. E aí, se isso ficar comprovado, então é bastante grave, porque pode ser classificado como interferência estrangeira nas eleições, o que é muito sério aqui nos Estados Unidos e realmente viola a lei. O presidente Donald Trump nega todas as acusações, inclusive ele chegou a publicar no Twitter que se trata de uma caça às bruxas. Ele também disse que vai liberar a transcrição da conversa que teve por telefone com o presidente da Ucrânia para mostrar a todos que a conversa não foi inapropriada, Agora, ontem mesmo ele também ofereceu um coquetel para alguns chefes de Estado que participam aqui da Assembleia Geral da ONU, entre eles o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que foi embora aqui dos Estados Unidos ainda ontem à noite, E falando em ONU, a Assembleia Geral continua, Hoje a gente também tem vários eventos com vários chefes de Estado, entre eles o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participa de uma discussão aqui no plenário da sede da ONU e também o presidente do Irã, Hassan Rouhani, também participa dessa mesma discussão. Então a gente fica na expectativa para saber o que é que esses presidentes vão dizer, Se o presidente ucraniano vai comentar, vai fazer algum comentário sobre essa história toda, sobre essa questão do impeachment e também o que é que o presidente iraniano vai falar, Já que os conflitos entre os Estados Unidos e o Irã estão bastante acirrados desde que os Estados Unidos começaram a acusar o Irã pelos ataques à petrolífera na Arábia Saudita e também aumentaram as sanções, estendendo as sanções até o Banco Central do Irã, Então, um dia com bastante expectativa. Eu continuo aqui de olho e volto a qualquer novidade. De volta com vocês aí do estúdio. Ok, combinado. Valeu, Mariana. Bom dia para você. Agora, 11h15, a gente fala agora sobre saúde. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, encomendada pela Febrasgo, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, revelou que 43% das mulheres brasileiras não têm fácil acesso a consultas dessas especialidades médicas. Apontou ainda que 5% da população
feminina nunca se consultou com um ginecologista e que 8% não realiza acompanhamento profissional periódico. E para tratar desse assunto, a gente conversa a partir de agora com o presidente da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Febrasgo, doutor César Fernandes. Como vai, doutor? Obrigado pela participação, prazer ouvi-lo aqui. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade para tratar de um assunto que eu considero relevante para a atenção da saúde da mulher, que é o seu acesso periódico a consultas médicas, em particular com esses especialistas que elas consideram como sendo o seu médico de referência, tanto para os cuidados próprios da especialidade, como para cuidados de saúde geral, como se fossem o seu médico de referência. Pois é, e o que é que explica esses números tão baixos, essa baixa procura, esse baixo acesso, na verdade, das mulheres a esses médicos? Nós consideramos que nós vivemos um país continental com uma diversidade enorme sobre todas as questões que a gente possa considerar, né? E na atenção médica não é diferente, e em especial na busca à consulta por ginecologista. Nós temos regiões e temos estratos populacionais em que esse acesso se faz com facilidade, acolhendo, atendendo grande parte da população. Nós temos algumas regiões, alguns estratos populacionais em que o acesso à consulta é menor, a informação é menor, a valorização dessa consulta em si, em relação aos benefícios que ela possa trazer para a saúde, para o futuro da vida dessa mulher, não são tão perceptíveis. Então você tem regiões onde o acesso é muito limitado, né? E as mulheres, cerca de 40% das mulheres, em algumas regiões, não passam com a regularidade recomendada pelos seus ginecologistas. Isso faz com que a gente visualize cada vez mais a necessidade de levar para esses centros profissionais de saúde qualificados, né, e que tenham interesse em permanecer nesses locais, né, que sejam motivados para tanto. Eles são profissionais como em qualquer outra categoria profissional, não é um profissional que você possa colocá-lo de forma temporária numa região em que ele interrompe todo o seu trajeto de vida para temporariamente ficar nessa região. Então a pesquisa aponta de que existem regiões e estratos da população, principalmente nas periferias das grandes metrópoles, que não são adequadamente atendidas. Acho que o poder público, 60% das mulheres que são atendidas pelo ginecologista obstetra se fazem através do SUS. Então acho que o poder público, que é um grande empregador dos médicos, deve estar atento para essas questões, para tentar saná-las, para que a assistência se faça com melhor qualidade. Pois é, inclusive amanhã a Febrasgo realiza aqui em São Paulo o primeiro Fórum de Saúde da Mulher, que vai tratar dessas questões. E essa pesquisa tem um outro dado muito interessante, né, doutor, que chama muita atenção, na verdade um número bastante preocupante, que é o fato de que muitas mulheres jovens demoram a fazer a primeira consulta ao ginecologista, né? Ou seja, elas só procuram um médico especialista em saúde da mulher numa idade já mais avançada. Queria saber do senhor justamente que problemas de saúde isso pode provocar, quais os riscos disso? Na verdade, parece haver um hiato entre o término da assistência pediátrica, né? Os pediatras atendem as crianças até por volta dos seus 12 anos de idade, quando aquele indivíduo, aquela criança, não é mais, do ponto de vista biológico, psicológico, emocional, não é mais uma criança, mas tampouco é um adulto, né? É o famoso período da adolescência, onde toda essa maturação orgânica, funcional, psicológica, ela se constrói. O indivíduo é adulto, mais ou menos por volta de 20 anos de idade ou mais. Então parece haver um hiato aí entre os 12 anos, os 20 anos de idade, em que parece não ter um cuidador que possa ser responsável pela saúde das meninas, né? Acho que nós médicos devemos nos fazer uma meia-culpa, né, se nós estamos passando as informações adequadas, e todos os outros envolvidos com essa questão. Eu me refiro não só aos médicos, como aos educadores, à família, o governo, de que é muito importante que essa jovenzinha, essa adolescente, aos seus 14, 15 anos, faça uma primeira consulta com o ginecologista para ver aspectos
de prevenção que possam interessar para ela. Por exemplo, existem vacinas que você pode fazer hoje nessa adolescente, né? Pode até fazer mais cedo, pode até fazer durante a infância, entre 9, 12, 13 anos de idade. Vacina, por exemplo, do HPV, do vírus que é o vírus causador do câncer do colo do útero. Se essas meninas não têm acesso, quer ao pediatra, não é? Quer ao ginecologista, elas vão perder a oportunidade de fazer a vacina no momento em que ela é mais eficaz. Alguns vão de lembrar, não, mas ela pode fazer a vacina aos 25 anos de idade, mas a eficácia da vacinação no período ideal, entre 11 e 13 anos de idade, ela tem um poder vacinal muito maior. A gente diz que ela tem um poder imunogênico de proteger essa menina de adquirir o vírus do HPV e, por consequência, né, não tendo o vírus do HPV, ela não vai fazer o câncer do colo do útero. É uma doença passível de erradicação. Assim como no passado se erradicou algumas doenças, como a poliomielite, que lamentavelmente parece estar voltando, existe a possibilidade de você erradicar um dos males terríveis do nosso país, que nos envergonham com a sua alta incidência, que é o câncer do colo do útero. Apenas para dar um exemplo de alta significância. Mas tem outras questões que envolvem a consulta da adolescente. Essa adolescente, ela vai fazer a sua iniciação sexual, então ela precisa aprender sobre sexo seguro, sobre planejamento familiar, sobre doenças sexualmente transmissíveis, né? Precisa ser acompanhada em relação ao seu desenvolvimento puberal, ou seja, se ela está tendo o crescimento adequado, se ela está desenvolvendo as suas características sexuais femininas adequadas, desenvolvimento de mamas, desenvolvimento dos pelos pubianos e que tais. Então, acho muito importante que as consultas sejam feitas no momento adequado. E elas só fazem a primeira consulta, veja você, por essa pesquisa, em média no Brasil, aos 20 anos de idade. E muitas, quando vão ao ginecologista, vão porque já tem algum problema, não pelos aspectos preventivos propriamente dito. Ou porque já engravidaram, ou porque já tiveram algum problema ginecológico. Muito bem, nós ouvimos aqui o Dr. César Fernandes, presidente da FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Obrigado mais uma vez, viu, doutor? Até uma próxima. Grande abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente volta agora a Brasília para acompanhar mais da sabatina de Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao cargo de Procurador-Geral da República. Nesse momento, ele é sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Vamos acompanhar. Que fez gestão ou menção pela sua aprovação e que a sua biografia, a sua história de vida. Nesse momento, o subprocurador é questionado pelo senador Major Olímpio do PSL. Todas as atitudes. Já vi, lamentavelmente e merecidamente, Procurador-Geral da República ser intitulado Arquivador-Geral da República. E também deva-se ter o equilíbrio para que não se possa, no exercício da atividade, se partir para o excesso ou para o abuso. Ontem a sociedade brasileira perdeu demais. Como eu disse, foi festa na quebrada. Quando a população brasileira diz, pelo amor de Deus, mais segurança, mais justiça, o Congresso veio com a resposta: cadeia para juiz, promotor, policial e auditor. Lamentável sob todos os aspectos. Defendi com mais 35 senadores que o presidente vetasse tudo. Não vetou e ontem o Congresso brasileiro ainda entendeu de derrubar mais da metade dos vetos. Só vejo favorecimento para o crime e para o criminoso. Gostaria de manifestar também a minha preocupação em relação ao Ministério Público Federal, a sua essência. Semana passada, esta casa, o Senado, rejeitou 2 procuradores da República candidatos ao Conselho Nacional do Ministério Público. Uma manobra que ficou muito triste para a história dessa casa. E os bastidores, a verdade ou a meia-verdade, indicando que estavam sendo rejeitados, porque no exercício já da atividade, como membros do Conselho Nacional do Ministério Público, ousaram aplicar o conteúdo da Constituição que Vossa Excelência estava brandindo,
e arquivar o procedimento contra um procurador da Lava Jato. Um escárnio para a população brasileira. Uma preocupação para Vossa Excelência e para o país. E mais, esses procuradores nos avisaram, vão fazer isso com a gente, porque nós estamos praticando o que é justo, legal, cumprindo a Constituição. Mas tem alguns que não gostam da atitude praticada por Dallagnol e alguns procuradores na Lava Jato. Quais seriam esses? Devo dizer que no papel que Vossa Excelência exercerá, como deve ser o papel, e eu sempre, como um humilde policial, disse na minha vida, ladrão é ladrão. Ladrão não tem partido, ladrão não tem ideologia, ladrão não tem status, deve ser tratado como ladrão. Então, devo dizer, do sentimento e da tristeza dessa casa, rejeitar 2 procuradores com a história de vida, com currículo como Vossa Excelência, simplesmente porque estavam praticando o conteúdo da Constituição. Gostaria que Vossa Excelência pudesse abordar, até já fiz essa pergunta quando conheci Vossa Excelência no colégio de líderes, mas que pudesse transmitir aos demais senadores e à população essa situação de Vossa Excelência ter advogado, a pertinência legal e se não há conflito ético e moral em relação a isso, muito embora Vossa Excelência já tenha deixado claro, por aconselhamento do próprio relator, já ter encerrado as suas atividades e entregue a sua carteira na ordem. Gostaria que Vossa Excelência também pudesse se manifestar que existem preocupações hoje. Vem um novo procurador para enterrar a Lava Jato, diminuir as suas atividades, ou vai ser alguém que vai até procurar expandir essa atividade, porque ladrão, Excelência, não tem só em relação a Curitiba, não. A Lava Jato de São Paulo ainda vai botar tanta gente na cadeia se ela perseverar. Eu era deputado estadual e estava falando de safados criminosos que desviavam dinheiro no metrô, na CPTM, nas obras do Rodanel. Alguns ainda pousando de próceres da sociedade e com título de excelência. É importante aprofundar a Lava Jato em todos os estados. Gostaria de saber a consideração de Vossa Excelência. E também, uma coisa que também é questionado, mais do que importante esse momento, a questão de não figurar em lista tríplice, se Vossa Excelência pudesse discorrer a forma que são feitas as listas tríplices, eu sei e nós sabemos e a Constituição assegura ao senhor presidente da República fazer indicação exatamente sobre seus critérios de escolha e não necessariamente em relação à lista, mas acho que a população brasileira, nesse momento acompanhando, quer saber e dizer que me surpreendeu até o desempenho de Vossa Excelência, 8.000 pareceres em 3 anos. Muitas vezes as pessoas com falsas ou meias verdades tentar inibir biografias dizendo que teriam atuação pífia. Então, alguém que tem 8.000 pareceres em 3 anos é alguém que está se debruçando realmente dentro da sua área, dentro do seu mistério. Dizer, Excelência, finalmente, para suas considerações sobre esses itens que eu fiz, hoje à tarde, a população brasileira, aqueles que podem, muito embora um dia de trabalho, estão aqui, né? E senadores daqui de um movimento chamado Muda Senado, Muda Brasil, que precisa mudar mesmo, precisa sair desse ciclo vicioso, estarão aqui nas praças dos 3 poderes para dizer, olhando para os palácios, para o Congresso e dizendo, tomem atitude, cada um na sua área de responsabilidade, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e, por que não, a extensão, muito embora não esteja na Praça dos 3 Poderes, que possa o Ministério Público brandir a Constituição, como Vossa Excelência fez. Agora 11h30, estamos acompanhando a sabatina do subprocurador Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao cargo de Procurador-Geral da República. A sessão continua na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Acompanhávamos a fala do senador Major Olímpio. Daqui a pouco a gente volta com mais da sabatina de Augusto Aras. Agora um rápido intervalo, na volta tem outras informações para você. Até já.
Jovem Pan News. Sabia que você pode ter toda a programação da Jovem Pan a hora que quiser, com um só toque? Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, onde você estiver. Uma programação repleta de notícias, esportes e muita opinião. Além, é claro, de todo o entretenimento da Jovem Pan. Web rádio para você ouvir o que quiser, na hora que quiser. E também os podcasts de toda a nossa programação. Tudo isso na palma da sua mão. Programação 24 horas por dia, para que você tenha informação de qualidade em todo lugar. Baixe agora o aplicativo da Jovem Pan no seu celular e acompanhe seus programas preferidos ao vivo e com imagem. A Jovem Pan é o canal de notícias número 1 aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de 1 milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. Ah, e tem a credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tem acesso a um jornalismo de verdade, feito por quem entende do assunto. A audiência do nosso site não para de crescer e agora você encontra mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido aqui nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode acessar jp.com.br/podcasts e também ouvir no Spotify, Deezer, iTunes ou em sua plataforma de podcast preferida. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta, você está acompanhando aqui o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre das 10 da manhã até o meio-dia, pelo nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan News, em todo o país, pela rede Jovem Pan News e a partir de agora também para você que nos acompanha aqui em São Paulo, em AM 620. Seja bem-vindo. Agora são 11 horas e 34 minutos. Para você que chega agora, um resumo das principais notícias dessa manhã de quarta-feira é o nosso Top 10. Judiciário. Supremo Tribunal Federal julga hoje tese que pode anular sentenças da Lava Jato. Indicado à PGR, Augusto Aras será sabatinado hoje em Comissão de Constituição e Justiça no Senado. Liberação de lei. Congresso Nacional derruba 18 dos 33 vetos de Jair Bolsonaro ao projeto sobre abuso de autoridade. Lava Jato. Julgamento de processo disciplinar contra Deltan Dallagnol é suspenso a pedido da Procuradoria-Geral da República. Lavagem de dinheiro. Polícia Federal apreendeu cerca de R$120 mil em operação que envolveu o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, e o filho dele. Flagrante em São Paulo. Polícia apreende Kombi com mais de 600 quilos de cocaína na rodovia Presidente Dutra. Violência no Rio. Tiroteio interrompe circulação de trens em Belford Roxo, na zona norte do Rio de Janeiro.
Atentados no Ceará. Em 5º dia de violência, Estado transfere 257 presos. Aedes aegypti. Casos de dengue crescem 2.000% na cidade de São Paulo. Acusação de fraude. Câmara dos Estados Unidos abre processo de impeachment contra Donald Trump. A indústria de máquinas e equipamentos cresceu quase 10% em agosto, mas recuou 2% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Marcelo Matos. A indústria de máquinas e equipamentos, uma sinalizadora do investimento no Brasil, reduz sua projeção de crescimento em 2019. O presidente executivo da ABIMAQ, José Veloso, ressalta o desempenho das exportações para o segundo semestre. Infelizmente, a gente estava tendo um crescimento em relação ao ano anterior, no acumulado, que nós estamos perdendo. O ano passado, crescemos 7% em relação ao ano anterior e esse ano a gente estava esperando um novo crescimento de 7%. A gente estava nesse ritmo, pois caímos para 3% e agora, infelizmente, o crescimento está reduzido a 1%. Ou seja, o acumulado de janeiro a agosto do ano passado contra janeiro a agosto desse ano aqui, um crescimento de apenas 1%. E o principal motivo é a queda nas exportações. Nós estamos com uma queda de 5,6% no acumulado nas exportações. E o principal vilão é o Mercosul. O setor cresceu 10% em agosto, mas em relação ao mesmo mês do ano passado, houve recuo de 2%, uma receita total de 7 bilhões e meio de reais. Apesar da desaceleração das exportações, no mercado doméstico, as vendas de máquinas cresceram 6% em 2019. A Polícia Civil de São Paulo aposta em novas tecnologias para reduzir o número de furtos nos aeroportos do estado. Natasha Mazaro. A Polícia Civil de São Paulo promete anunciar até o fim do ano equipamentos que ajudarão no reconhecimento de criminosos em aeroportos. Nesta terça-feira, 4 peruanos suspeitos de cometer furtos no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, foram presos. O grupo já era investigado havia 5 meses por uma série de furtos no terminal. O delegado-geral Rui Ferraz Fontes explicou que os novos instrumentos irão agilizar o reconhecimento desses criminosos. São ferramentas de informática que vão possibilitar o reconhecimento facial e isso vai fazer com que a gente identifique os criminosos que já estão registrados conosco como pessoas que atuam para praticar esses furtos. E aí nós vamos evitar que o furto seja realizado com muito mais capacidade do que hoje. Segundo o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, diretor do Departamento de Operações Especiais Estratégicas, muitos estrangeiros vêm ao Brasil para cometer furtos, porque a lei para esse tipo de crime é muito branda. A lei aqui é branda para esse tipo de furto, né, que eles fazem, né? A gente tem que aumentar a pena, porque a gente trabalha, essa mesma quadrilha já foi presa anteriormente pelos próprios policiais do aeroporto, e quer dizer, a gente prende, daqui a pouco eles estão na rua e volta aqui com outro nome. Eles vêm do país dele lá e volta com outro nome para cá e é difícil para a polícia. Os peruanos foram presos após terem furtado uma mochila de um passageiro. A polícia vai analisar as imagens de segurança do aeroporto de Guarulhos para identificar se eles são os responsáveis por outros casos semelhantes no mesmo local. A Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública para discutir o marco regulatório do saneamento básico. Marcela Lorenzetto. A Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública para discutir o marco regulatório do saneamento básico. Representantes de diversas companhias de tratamento de água e esgoto do país discutiram a possibilidade de benchmarking nas estatais. Os deputados ouviram autoridades do setor, como o professor Benedito Braga, presidente da Sabesp. O objetivo do encontro era analisar pontos do projeto de lei que estabelece novas regras para o saneamento. Um dos pontos da proposta é permitir que empresas privadas prestem serviços de saneamento por meio de contrato de concessão. Para o deputado Ricardo Barros, do PP, a mudança seria benéfica. Nós queremos facilitar as regras para o investimento do privado no saneamento, né? Tanto assumindo a gestão de determinadas áreas de concessão, como contribuindo para as empresas públicas nesse sentido.
O deputado Zé Neto, do PT, afirma que é preciso modernizar e investir, mas defende recursos públicos destinados ao saneamento. De acordo com o parlamentar, o investimento de dinheiro público é o diferencial para empresas de saneamento estarem piores ou melhores. Nós precisamos de recurso público, nós precisamos de uma coisa mais híbrida, nós precisamos de algum momento de fazer PPP, nós precisamos de aprimorar isso, mas tem que ser prioritário o interesse público. Nós estamos falando de Estado brasileiro. Nós estamos falando de condições todas do Estado brasileiro. E num momento onde está um fosso social aumentando e o investimento público desaparecendo. O projeto determina ainda a abertura de licitação com a participação de empresas públicas e privadas e acaba com o direito de preferência das estaduais. O deputado Samuel Moreira, do PSDB, defendeu regras mais firmes e questionou a desigualdade do tratamento de esgoto no país. Uma legislação mais dura, fortalecendo o que se existe de bom, de contratos em andamento, corrigindo claramente os rumos equivocados aí daqueles que não estão cumprindo os objetivos, porque não é possível nós chegarmos com estados, circunscrições de empresas com índices tão elevados de saneamento e lugares com índices tão baixos. O relator do texto na comissão especial que analisa o tema é o deputado do DEM, Geninho Zuliani. Cabe a ele elaborar um parecer sobre o projeto que terá de ser aprovado na comissão especial e passar para apreciação no plenário da Câmara. Nesta quarta-feira, a Comissão de Infraestrutura do Senado promove uma audiência pública também com foco no saneamento com integrantes do maior evento de saneamento básico do mundo, o World Toilet Summit. Os parlamentares querem ouvir sugestões para aprimorar as condições de saneamento básico no país e tratar o esgoto de mais de 100 milhões de pessoas que ainda não estão conectadas à rede de tratamento. Agora, 11h42, vamos voltar à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Nesse momento acontece a sabatina de Augusto Aras, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao cargo de Procurador-Geral da República. A sessão começou agora há pouco, vamos acompanhar. A transformação se faz necessária. Senador Esperidião, a mim, senhoras senadoras, senhores senadores, o paradigma de 88, senador Esperidião, vai de 88 a 2003. Nesse período nós tivemos o ministro Sepúlveda Pertence, nós tivemos o doutor Aristides Junqueira Alvarenga, depois tivemos por 8 anos o doutor Geraldo Brindeiro como procuradores gerais escolhidos diretamente pelo presidente, sabatinados por essa casa, como manda a nossa Constituição. A partir de 2003, houve uma mudança de paradigma com um novo regime de governo, ou melhor, um novo sistema. Esse é o subprocurador Augusto Aras, que foi indicado como novo Procurador-Geral da República. Nossa presença nessa casa hoje se faz exatamente no ambiente em que, após 16 anos de experiência da lista tríplice para Procurador-Geral da República, nós constatamos a existência de graves defeitos no sistema. Mas para explicar a inaplicabilidade ou incompatibilidade da lista tríplice Constituição contra a majoritária, é preciso ser um pouquinho mais prolixo, no sentido de dizer que instituições como o Executivo e o Legislativo convivem com o princípio da majoritariedade porque têm o dever de ouvir a voz das ruas, têm o dever de ouvir o clamor do povo. O Ministério Público e a magistratura, e vou falar só do Ministério Público, tem o dever de respeito à Constituição, às leis do país, que são feitas por vossas excelências parlamentares e que impõem como intérpretes qualificados do espírito, da alma do brasileiro, as formas de regrar a vida em sociedade. É o estado de civilidade que nos impõe o respeito à Constituição e às leis do país. De maneira que, senador Esperidião em particular, o paradigma que nós combatemos é o paradigma corporativista, não o paradigma da unidade institucional que nós buscamos aqui rever, resgatar e voltar a aplicar. Estamos acompanhando a sabatina de Augusto Aras, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao cargo de Procurador-Geral da República. Aras fez uma primeira exposição inicial, leu uma carta e depois agora passou a responder às perguntas feitas pelos senadores. A palavra girou entre os senadores, vários dos parlamentares fizeram perguntas. Agora Augusto Aras responde. A expectativa é que todo o protocolo seja cumprido ainda hoje, que a votação
da indicação seja feita ainda hoje, logo depois que terminar a sabatina. A gente vai continuar acompanhando e daqui a pouquinho volta a Comissão de Constituição e Justiça do Senado com mais detalhes da sabatina. Agora são 11h45, mais cedo a Petrobras realizou uma simulação de vazamentos em dutos aqui em São Paulo. Quem acompanhou foi a repórter Vitória Abel. Bom dia, Vitória. Bom dia, Brown. Bom dia a todos aqueles que ouvem e assistem a Jovem Pan. Pois é, eu estou aqui no bairro de Itaquera, na zona leste da capital paulista, onde a Petrobras realizou esse simulado de vazamento de combustível junto aí com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e outros órgãos aí do governo estadual. Qual que é a grande questão para esse simulado de vazamento de combustível? É alertar a população sobre os perigos aí de vazar esses combustíveis, porque apesar dos dutos os dutos onde passam os combustíveis estarem embaixo da terra a cerca de 1,5 metro, 2 metros de profundidade, esses locais estão muito próximos às casas. Então esses dutos existem aqui há muitos anos, mas o crescimento populacional fez com que as casas ficassem muito próximas do que eles chamam aí de faixas de dutos. E qual que é a grande questão? Esses dutos atraem muitos criminosos. A gente vê aí muito sendo divulgado pela polícia, casos de roubo de combustíveis, e é isso que pode resultar num grande perigo de acidente, porque criminosos escavam a terra, chegam até esses dutos profundos, furam esses dutos com válvulas e mangueiras clandestinas, e essa atividade é que pode gerar um acidente. Por quê? Os criminosos não têm, é claro, não utilizam nenhum tipo de padrão de segurança para fazer esse tipo de escavação e esse tipo de roubo. E quando eles vão fazer esse furo, retirar esse combustível dos dutos, eles não conseguem lidar aí com a pressão desse combustível que sai dos dutos. São dutos aí que tem quilômetros de distância e o combustível, gasolina, álcool e até mesmo gás vem por esses dutos com uma pressão muito grande. Então, quando os criminosos furam esses dutos para retirar esse combustível, eles não conseguem lidar com a pressão e esse combustível vaza. E esse vazamento, lembrando que o combustível é material inflamável, então esse vazamento pode causar grandes acidentes. Se encontrar uma faísca, pode pegar fogo, pode pegar um incêndio, e é justamente isso que a Petrobras fez aqui hoje, alertando a população desses perigos e dizendo para a população o seguinte: olha, se você vê alguma atividade que seja aí aparentemente irregular, se você flagrar alguma situação que seja aí, que diga alguma coisa que represente algum tipo de perigo ou algum tipo de crime, ligue para o número da Petrobras, que é o número 168, e é claro também acione a polícia. Mas eles falam para primeiramente já ligar para a Petrobras imediatamente, porque eles vão fazer um trabalho aí de contingenciamento de crise, vão aí fazer um recolhimento, vão isolar primeiramente essa área, num raio aí de cerca de 100 metros. Isolando essa área, eles vão passar a recolher os restos de combustível que tem aí ao redor dessa área e depois, aí claro, vão fazer um trabalho junto com os bombeiros para apagar um fogo que de repente tenha, também junto com a Defesa Civil, até mesmo com a CETESB, que é a companhia aí que cuida da parte ambiental aqui da cidade de São Paulo. Então eles fizeram esse simulado, inclusive teve atores aqui que vieram, representaram bandidos que tentaram roubar aqui o duto aqui da região, e depois fizeram então esse alerta à população. Se vocês verem alguma atividade parecida com isso, ligue para o número da Petrobras ou ligue para a polícia, alerte para que a gente possa fazer esse trabalho de contingenciamento, porque é realmente uma situação muito perigosa. Eu não sei se o telespectador aí, quem está assistindo a gente pelo YouTube, consegue ver aqui atrás onde foi feito ali um buraco ali atrás, onde foi feito exatamente esse simulado, onde tinha o duto que eles escavaram e mostraram pra gente como que é feito esse trabalho, como que é feito um crime e como que é feito depois o trabalho de contingenciamento da Petrobras. Lembrando então que aqui tem várias casas ao redor, então muitos moradores estão por aqui e inclusive acompanharam esse simulado. A gente conversou com alguns moradores e eles disseram: não, a gente sabe que é uma situação sim muito perigosa e a gente está sempre alerta para que se acontecer alguma coisa, a gente alertar a Petrobras. E outra coisa que eles disseram aqui também pra gente, Brau, é que não é só criminosos que podem atuar por aqui. O que acontece muito aqui no bairro é que gente que põe fogo aqui num terreno baldio e se esquece que embaixo desse terreno baldio tem dutos com combustíveis que passam aqui nesse solo. E também isso é uma situação muito perigosa. E várias vezes eles falaram: a gente já flagrou esses incêndios e já ligou para a Petrobras para falar que está ocorrendo. A Petrobras então teve que vir até aqui apagar esse incêndio e fazer um trabalho para saber se está tudo certo com o solo e se os dutos continuam intactos, Brown. Ok, aí a Vitória Abel trazendo informações. Valeu, Vitória, bom dia para você. Boa quarta-feira, até mais.
Faltando agora 10 minutos para o meio-dia, por causa da cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que termina hoje na Assembleia Geral da ONU, a Fundação Abrinq está divulgando um amplo estudo falando sobre as desigualdades no Brasil em diversas áreas: educação, violência, saúde, levantamento chamado Indicadores da Desigualdade no Brasil. Esse documento foi realizado pela Fundação Abrinq e faz parte do projeto de fortalecimento da estratégia cofinanciado pela União Europeia com parceria da Agenda Pública e da Frente Nacional de Prefeitos. Ao lançar esse documento, a Fundação propõe um olhar a respeito da desigualdade em temas e áreas fundamentais da vida social, como educação, violência, saúde, disparidades de acesso à renda e remuneração do trabalho, além de desigualdades intermunicipais. E para a gente falar sobre esse estudo, a gente conversa a partir de agora com o Vitor Graça. Ele é gerente executivo da Fundação Abrinq. Como vai, Vitor? Obrigado pela participação. Prazer ouvi-lo aqui. Obrigado pelo convite. O que você destaca a respeito desse levantamento? Que números chamaram a atenção, Vitor? Então, esse levantamento é com o ideal de mostrar para o público e para os governantes que não é só pegar um indicador, pobreza, por exemplo, e tratá-lo isoladamente. Então, esse estudo mostra que você precisa ter uma visão com vários itens. Então, por exemplo, você pediu um indicador da pobreza. Então, a gente está olhando 2015 comparando com 2017. Então, a gente vê um aumento da pobreza, né? Então, a gente tem tinha 27% das pessoas abaixo da linha de pobreza, com menos de meio salário mínimo, e aumentou para 30%. E aí você faz um recorte. Bom, mas de 0 a 14 é bem pior. Aí você pega esse índice que era de 30, ele vai para 47. O que a gente está querendo mostrar com isso? Que os indicadores são importantes, tem indicadores que estão na média, mas você precisa isolar o indicador para poder entender, até para colocar políticas públicas específicas para dar conta desse problema. Pois é, né? E em relação ao Brasil especificamente, a gente se encaixa numa posição muito distante do restante da média mundial, Vitor. Inclusive você que está aí em Nova York, nos Estados Unidos, onde participou da Assembleia Geral da ONU, desses eventos relacionados, dos quais a Fundação Abrinq participou. Em relação a outros países, como o Brasil se encaixa? A gente está dentro de uma média global, por exemplo, ou ainda está muito distante de outros países? Qual a nossa situação? Como sempre, distante muito dos países, né, como Estados Unidos e Europa. O Brasil melhorou um pouquinho nas antigas metas do milênio, que se chamavam, né, até 2015, e aí se ampliou, tem uma visão mais holística dos indicadores, e aí o que o Brasil precisa fazer agora para caminhar um pouco mais é enxergar um pouquinho isoladamente o indicador para poder tratá-lo melhor, né? Então, cada país tem um problema. Então, o Brasil, por exemplo, se fala de mortalidade infantil, a gente está melhorando. Entretanto, se você fizer um recorte de mulheres negras com pouco estudo, o número é muito alto. Então, cada indicador que você pega para país é um pouco diferente, a realidade é diferente. O Brasil tem se desenvolvido, mas nos últimos 2 anos piorou e precisa de políticas públicas que incentivem a melhora desses indicadores. E que políticas, por exemplo, Vitor, o que é que dá para fazer na prática? Então, se você pegar por renda, né, um trabalho muito forte, tem muita disparidade em relação à raça e ao gênero, né? Então, são 2 itens que precisam ser muito trabalhados. Então, as mulheres ganham menos que os homens, mulheres negras pior ainda, né? Então, precisa de políticas públicas para melhorar essa situação. Tem muito de regulamentação, de políticas públicas no âmbito social, e o governo precisa entender, e acho que nós estamos fazendo esse trabalho de explicar para a sociedade, explicar para os governantes que é preciso fazer esse olhar e em cada caso é um caso. No norte pode ser uma situação, no sul pode ser outra, no sudeste pode ser outra, mas de uma forma geral, tratar os números de forma desagregada vai ajudar a fazer essas políticas. Pois é, né? Mas imagino que todos esses problemas aí do mercado de trabalho estejam relacionados a uma fase anterior, né, Vitor? Lá atrás, problemas na base, na educação, né? Possivelmente a gente tem que investir mais nesse setor, né, no ensino. Eu acho que precisava um grande pacto, como teve um pacto contra a inflação no passado, precisa um grande pacto a favor
da educação, né? Desde a qualificação dos professores, da inserção das meninas, uma parte também mais para frente no ensino médio dos meninos, e isso é fundamental, né? Pela educação, que vai precisar de 20 anos, né, de investimentos constantes para melhorar, consegue resultar na melhora, né? A Fundação Abrinq faz parte da estratégia ODS, que tem vários integrantes, como você falou. Da nossa parte, a gente foca muito em educação infantil, e a gente sabe que o investimento, por exemplo, em creche, melhora muito o resultado lá na frente, né? Então precisa ter essa visão de futuro, de investir agora, e lá na frente, por exemplo, uma criança que passou por uma educação infantil, passou pela creche, ela tem 3 vezes mais chance de estar na universidade. Cada ano a mais de estudo, a gente sabe que é um percentual a mais de salário. Então você vai reduzir também diferenças, né, estruturais com a educação, por exemplo. Ok, nós ouvimos aqui Vitor Graça, gerente executivo da Fundação Abrinq. Obrigado mais uma vez, viu, Vitor, pela entrevista, pela participação. Até uma próxima. Bom trabalho por aí. Obrigado, um abraço. A gente volta agora à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A sabatina de Augusto Aras acontece nesse momento. Vamos acompanhar, falando sobre o procurador Augusto Aras. Dizer que nesse momento que nós temos muito a fazer, mas podemos fazer mais desde que tenhamos um Ministério Público dotado da unicidade, e essa unicidade faz também com que as pessoas se motivem todos a trabalharem e alcançar o grau mínimo necessário de atendimento dessa atividade dos interesses difusos coletivos. Senadora, pode continuar respondendo. Posso continuar respondendo? Pois não. Bom, ainda na busca de tentar responder a tantas perguntas importantes e relevantes para a vida pública nacional e para cada cidadão brasileiro, a questão da laicidade do Estado. O Estado é laico, mas todos nós temos o direito de religião. O princípio da liberdade de religião nos assegura que o Estado não intervenha na nossa religião, que o Estado não proíba a nossa religião. Eu sou de uma geração em que, mesmo sob a égide da Carta de 67, 69, determinadas culturas afrodescendentes ainda eram fechadas, porque eram proibidas, não pela lei, pela Constituição, mas proibida pelas autoridades que estavam ali naquela época, ainda num contexto peculiar. Então, a laicidade se reflete, sim, na proibição do Estado de intervir na religiosidade, mas cada cidadão tem direito sagrado, como garantia da liberdade de religião, de escolher aquele ramo que assim entender da sua afeição. Em relação à liberdade de expressão, senador Rogério Carvalho, fundamental a liberdade de expressão, não há democracia sem liberdade de expressão. Eu digo nas obras que escrevi, o pré-requisito da democracia é a liberdade de expressão, porque é através dela que o parlamentar ou o chefe do executivo pode dizer o que é, o que quer e o que foi. E é através da liberdade de expressão que se pode conhecer a capacidade, a habilitação ou, inversamente, a não capacidade ou inabilitação para as atividades públicas. Sem liberdade de expressão, não há democracia. Por isso que, tendo sido eu nessa campanha de disruptura, ele é sabatinado nesse momento na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A expectativa é que a gente tenha ainda hoje a votação da indicação do nome dele e a confirmação de que ele será o novo Procurador-Geral da República, isso logo depois da sabatina. A gente continua acompanhando, é claro, ao longo do dia você vai ter todas as informações. A gente encerra por aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Como sempre, agradecendo a você pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Uma ótima quarta-feira e até mais. Jovem Pan News. Jovem Pan.